Então, como eu já acabei de dizer, esse videozinho é para que nós possamos aprender a relação entre o Estado e a ciência. E mais do que nunca, já antecipo a vocês que, no nosso caso em especial, o Brasil, essa relação ela não está sendo muito amistosa. Pelo contrário, né? Ela está sendo tensa ou tensionada, porque justamente como disse o Pierre Bourdieu, a ciência pode se tornar um objeto do discurso que, por sua vez, muda completamente a fisionomia do papel da ciência. Então, como centro da discussão do Pierre Bourdieu, nós vamos encontrar nesse curso dele, que é o curso de 14 de fevereiro de 1991, em relação ao texto, ao curso que ele ministrou, não é? Que está registrado na unidade 1. Esse é um curso que acontece um ano depois. Então, em 1990, no curso de 15 de fevereiro de 90, ele dedicou a atenção para poder pensar a fisionomia do Estado, ou pensar a função genética do Estado. Ora, neste momento segundo, um ano depois, o que ele está fazendo? Ele está se ocupando com o problema da ciência e a sua relação institucional, que, por sua vez, tem uma implicação ligada ao Estado. Então, voltamos ao cenário da problemática entre política e sociedade, mas agora no foco. A grande questão está em torno do papel, a importância da ciência. E como é que essa ciência ela é tomada, ela é apropriada pelo discurso político. Além do mais, a ciência também se torna parte da opinião pública, que, por sua vez, já antecipo, não é? A discussão da opinião pública virá na terceira unidade, quando nós formos discutir essencialmente a questão da esfera pública, política e a sociedade civil. Bem, seguindo o protocolo, não é, do rito dos textos, assim como aconteceu na unidade 1, na unidade 2 também temos 3 textos. Só para poder relembrá-los, para que fique bem gravado na mente de vocês, o texto 1 continua como o texto, é um texto partilhado entre as 3 unidades, é o texto comum para as 3 unidades, e os outros textos são os textos que compõem a reflexão, a capacidade teórica, metódica, de pensar, analiticamente falando, a questão política. E, agora, nessa unidade 2, nós vamos dar ênfase para este lugar da ciência, para este lugar da analítica, para este lugar, como disse, não é, o próprio Bourdieu, esse corte epistêmico, que em Weber aparece como poder decisório. Bem, e faz parte da responsabilização, da competência, da intelectualidade. Apesar de que o próprio Weber já disse que a intelectualidade em si não é suficiente para a ciência, porque a ciência necessita de outros elementos. A ciência está em busca, correndo atrás, tentando provar a verdade da sua relação com fenômenos. Bem, sejam fenômenos sociais, sejam fenômenos da natureza. Entretanto, a ciência está sob essa medida fenomênica para expressar a noção de verdade. Bem, mas, então o que esperar? Se eu considerar
o texto 1, Bolognese, Bruno Bolognese, Adriano Codato, Carolina Matos Roeder, que eu já mencionei na unidade 1, ou no primeiro vídeo, que faz parte da unidade 1. Eu só reforço, nesse exato momento, que vocês se ocupem, então, daqueles 4 elementos que fazem parte da nova direita, que é o objeto de discussão do texto 1. Então, quais são? Vamos pensar. 1, representação democrática, cidadã. 2, o papel do Estado, ou quais os limites intervencionistas que o Estado pode ou deve fazer. Há uma questão aqui no meio que chamamos de responsabilização, ou responsabilização em relação às consequências das ações dos sujeitos públicos. Também nos aguarda essa discussão mais fortemente na unidade 3. Bem, 3. O significado das coligações partidárias. 4. As novas lideranças. Então, esses 4 pontos, eles estão aí numa espiral, eles estão em processos circundantes de todo o texto 1. Isso aqui só foi para refrescar para vocês o que acontece ou o que está acontecendo no texto 1. Agora, o que esperar, então, do texto 3 e do texto 4? Que também continuamos com os 2 intelectuais que fazem parte da unidade 1, Pierre Bourdieu e Max Weber. Entretanto, este considerando outros textos. Então, no primeiro bloco de discussão, na primeira unidade, focamos a nossa atenção para o Estado. Agora, na segunda unidade, é como compreender esses elementos políticos, tensionando-os a partir de uma lógica que não é política, mas é uma lógica científica. Então, já dizia o Max Weber, né? Ciência e política, 2 votações. Então, eu coloquei no fórum 1 uma expressão, ciência, entre parênteses, política. Está entre parênteses porque existe aí uma relação tensional. Ou eu poderia ter colocado uma barra para colocar e ou, porque nós vamos tensionar essa relação entre política e ciência. Entretanto, eu não posso colocar política e ciência como processos antinômicos. Eles não são opostos. São ambivalências que podem ser consideradas de complementaridade. Porque a ciência precisa de um capital comunicacional. Bem, que também a ação comunicativa faz parte da discussão da terceira unidade. Então, nós estamos pensando aqui nesse ponto, nesse intervalo, ou nessa passagem entre a discussão da natureza do Estado para a relação do Estado com a sociedade civil. No meio disso tudo, que é o que nos motiva, que é o que nos conduz, que é o que nos leva ou nos possibilita. No meio disso tudo, então, nós temos a função, a necessidade, a responsabilidade do pensamento científico. Essencialmente, eu estou falando aqui da ciência social. Por isso, eu disse que há uma dialética ou há um problema, mais necessariamente um problema do que uma dialética, em pensar ciência política. Política e ciência, elas estão em relações tensionais, em processos de ambivalência. Quando há ambiguidade entre ciência e política, perdemos a capacidade de racionalização. Bem, então vamos lá.
Como eu fiz no vídeo 1, a grande questão é o que esperar para a leitura desses textos. Você, enquanto acadêmico ou enquanto acadêmica, enquanto pós-graduando, pós-graduanda, não é? Você vai ter o direito, novamente, de optar se você prefere ler propriamente Bourdieu ou Weber para continuar o seu diálogo com o texto 1. Essa é a grande maleabilidade aqui do nosso curso. Entretanto, de todas as formas, ou de toda a forma, no nosso encontro, na próxima sexta-feira, no dia 1º, nós vamos entender como é que ambos os textos de Weber e Bourdieu contribuem para que nós possamos nos formar enquanto sujeitos racionais, utilizadores do intelecto, para compreender fenômenos sociais como a própria política e a própria dimensão da opinião. Bem, vamos começar então. O que esperar do texto do Bourdieu? Isso é uma questão importante. Bem, já antecipo, o texto do Bourdieu, esse em específico, ele vai apresentar para você uma discussão acerca do exótico. Exótico com X, exótico com S. Mas o que isso significa? O que isso representa para nós? É que o exótico com X, ele vai considerá-los profanos, profanadores. O exótico com S são os profissionais, os sujeitos de competência, que podem causar no cotidiano estranhamento, porque são os sujeitos da técnica. São sujeitos que não estão interessados na opinião pública como finalidade para executar as suas atividades profissionais, científicas. Ora, então o que você precisa prestar atenção é em como é que ele faz o uso do termo exótico, ou a relação entre os profanos e os profissionais. E ele coloca o termo profano, não é à toa. A questão do profano é justamente isso, é aquele que adultera, é aquele que tem o potencial de destruição, é aquele que desvia, é aquele que, a partir da própria percepção, quer aprender elementos de generalização ou de teorização, ou de expressão de um campo específico, como é o caso do campo científico. Bem, mas Bourdieu também não é um defensor inocente da ciência. Ele simplesmente está querendo dizer que existem papéis, práticas entre política ou sociedade, cotidiano, que não fazem parte diretamente da ciência, ainda que a ciência possa se tornar um objeto de discussão no cotidiano. Bem, então, nós precisamos pensar a ciência a partir de instituições. E, no texto do Weber, ele vai dizer, no caso alemão, a ciência ela tem um vínculo muito forte com as universidades. Daí porque a ciência se torna uma vocação. Entretanto, a figura do cientista professor é um acaso, porque a função de ambos é diferente. Ou seja, o papel docente não equivale ao papel de um cientista.
a propriedade ou a natureza de ambos os serviços se distinguem. E aí o Weber tenta demonstrar por quê. Agora, o Bourdieu, ele é muito interessante para nós quando ele nos apresenta o ensino. Como é que funciona as instituições de ensino? Para Bourdieu, e aí ele analisou muito a educação básica ou secundarista, né, como nós poderíamos conhecer aqui no Brasil, é que essas instituições de ensino, elas têm uma função mais reprodutora do que propriamente emancipadora. Por quê? Nós não podemos esquecer, a ciência independe da vocação política. Entretanto, quando se trata de instituições, o Estado regula o próprio comunicativo da ciência. Aqui há uma grande questão que nós precisamos entender. Que a ciência, ela é institucionalizada, a partir do momento que ela é institucionalizada, ela está vinculada à administração ou ela está propriamente vinculada à determinação do capital privado. Essa é a grande questão. E se vocês prestarem atenção, nós vivemos isso no Brasil hoje. Nós temos essa ebulição entre o interesse privado em torno da ciência, ou a capitalização da ciência, assim como transformar a ciência em uma opinião que está inserida ou disseminada entre os agentes públicos políticos que querem fazer uso da ciência para satisfazer interesses imediatos. Então, a ciência não tem relação com o imediato. O imediato é relacionado com a opinião de sujeitos públicos que têm interesses em relação ao auditório, à plateia. E aí eu reproduziria a discussão em torno da retórica de Chay Perelman, um jurista, que ele vai dizer sobre os processos de adesão e de pré-adesão. Então, o político ele está atento com a retórica. Ele precisa da retórica para se manter enquanto agente público político. Sem a retórica, sem o discurso, ele se perde. A ciência, ela está para além dessa dimensão retórica, dessa dimensão do discurso. Mas a ciência precisa ser comunicativa para que a sociedade compreenda o seu papel. E aí nós temos veículos comunicativos, corporações, agências, e também nós temos os professores, o papel ou a figura do professor. Bem, essa é a parte do Weber, do Bourdieu, que nos auxilia a pensar essa discussão entre o discurso e o conhecimento, que está implícito na discussão do exótico, enquanto profanador, e exótico enquanto profissional. Bem, um texto interessante, acredito que vai ajudar muito vocês, e ele vai estimular a curiosidade para alguns elementos reais que nós vivemos. O texto do Weber, o que esperar? Weber começa dizendo que a ciência é uma expressão da modernidade. Então, nós precisamos entender quando é que nasce a modernidade. A modernidade é fruto da racionalidade técnica. E o problema é que a ciência, em relação à vida, apresenta para o indivíduo, hoje, uma insatisfação. Porque a vida perdeu o sentido de plenitude. Por que o Weber diz isso? Ele mencionou isso. Porque o Weber ele fez uma comparação com o Evangelho. Ele vai dizer que, nas Escrituras Sagradas, nós conseguimos aprender que as figuras ou os personagens bíblicos
eles apresentam uma noção onde a vida é plena. A pessoa nasce, cresce, ocupa-se com as coisas do mundo, envelhece e morre satisfeito. Porque existe o senso de uma tarefa cumprida ou de cumprir um propósito. Então, a morte representa o cumprimento de um propósito. Então, nós chamamos de plenitude de vida. Desculpa. Agora, quando nós temos a modernidade, as pessoas não têm mais plenitude de vida. Porque as pessoas, elas vivem no mundo da técnica, onde o futuro ele está tão aberto que nós precisamos buscá-lo incessantemente, porque nós estamos sempre insatisfeitos. Esse é o problema da modernidade em relação à vida. Bem, então Weber, ele está sempre nesse caminho, nessa relação entre a racionalidade técnica e a cultura. Então, nós não podemos desconsiderar que Weber está continuamente ocupando-se com a cultura. E o elemento religioso está centralmente localizado. Essa é a discussão que o Weber fez em relação ao Marx, que nós vamos encontrar também uma crítica do Habermas em relação ao Marx, mas considerando a mudança na sociedade civil, e não propriamente a limitação do pensamento marxista. Até que a sociedade civil se alterou nos últimos anos. Ela tem uma nova figuração nesse século XXI. Bem, então Marx, como um pensador do século XIX, ele pensou a estrutura da sociedade civil a partir de seu tempo. Habermas vai dizer que no século XXI essa figuração teve alteração, mas ainda vamos deixar o Habermas para a próxima semana. Né? Já coloco já o gostinho do que virá na próxima semana, no próximo vídeo. Bem, então, Weber também vai discutir o papel institucional da ciência. O que, então, precisamos prestar atenção? O que vocês precisam observar? O Weber, então, ele vai falar da constituição da modernidade e o papel da ciência, ou a ciência como parte da figuração da modernidade. E nós vamos pensar a questão entre o ensino ou o professorado e a ciência. Isso vocês precisam se atentar para que na sexta-feira a gente possa potencializar a discussão. Bem, e como eu já disse, em relação à desconfiança, não é? Ou a suspeição do determinismo econômico, Weber vai dizer que há um fator religioso que é como sendo o fator desconecto. Entretanto, Weber reconhece, o fator econômico, ele realmente se comporta como uma estrutura estruturante, para poderem me apropriar aqui do termo do próprio Bourdieu. Para o Bourdieu, a estrutura estruturante é o hábitos, que ele faz parte da reprodução. Weber, eu posso apropriar esse termo de estrutura estruturante para me reportar à economia, porque entre economia e religião ou religiosidade há distinções, mas nós temos um processo de proletarização do sagrado. Ou, eu poderia dizer, nós temos o espaço profano do sagrado. Justamente porque é uma relação econômica. E o religioso não aparta-se, não está apartado do Estado, da política. Então, nós temos aqui relações complexas. O próprio Weber já disse isso, né? A cada momento histórico que a sociedade vive, essa mesma sociedade se torna cada vez mais complexa. Porque nós temos relações de interconexões,
ou nós temos relações de desapossamentos, como disse o próprio Bourdieu. Bem, então nós temos que pensar a influência do religioso. Na parte finalzinha, que ele está pensando a questão religiosa, dê atenção quando ele vai fazer uma crítica entre o discípulo e o intelectual, a figura desses dois. E como é que, na figura de ambos, ou do discípulo, ou do intelectual, nós podemos, ou nós possamos compreender a esfera política. Essa é a grande questão. Por que eu não jogo aqui a ciência agora nessa discussão? Porque para Weber, no caso da ciência, não há como a gente pensar o discípulo, a menos que nós queiramos matar a ciência. Bem, então, essas são algumas afirmações que eu posso fazer para vocês em relação ao texto do Bourdieu e ao texto do Weber. E somente para dar mais uma palhinha, né, mais uma menção para vocês, no texto do Bourdieu, ele faz uma afirmação logo no início que é importante a gente compreender. Ele vai dizer assim, eu vou traduzir aqui o que ele diz. Então, a sociologia, ela faz parte do cotidiano das pessoas, e as pessoas, ou essas mesmas pessoas, estabelecem julgamento de assuntos que a sociologia se ocupa. Então, existe sempre esse meio, esse lugar delicado, essa passagem entre o objeto da ciência e como esse objeto se torna discurso, ou como esse objeto faz parte da opinião pública. Esse limite, esse delicado momento de passagem entre uma coisa e outra, ela pode ser contaminada. Então, este é o ponto fundante que a gente vai se ocupar para poder falar do exótico. Ok? Bem, então é isso que vocês devem esperar do texto do Bourdieu. Também ele vai falar um pouquinho sobre discurso de autoridade, qual é a grande problemática disso. Isso me faz recordar de um outro capítulo do próprio Bourdieu, que está em uma outra obra chamada Economia das Trocas Linguísticas, onde ele vai falar sobre o discurso performativo. E aí, quando falamos do discurso performativo, podemos fazer uma conexão, um link com a ideia do discípulo ou da invenção dos grandes líderes ou do herói. Então, esse discurso de autoridade ele é problemático, tanto em Bourdieu quanto no próprio Max Weber. A escolarização é algo que nos importa, né, em ambos os textos. Bem, no caso do Weber, se eu puder dizer algum elemento a mais do que eu já disse para vocês, nós temos que pensar que a ciência ou o cientista ele é carregado do decisório. Ele precisa tomar decisões, porque disso depende regulação metódica, estratégica de pressuposições e elaboração de resultados. O cientista ele deve ter o caráter decisório como ponto central, porque a ciência ela é uma ação racional, por isso ela visa fins. Ela coloca em relação meios e fins. A ciência é uma relação racional. Em Max Weber. Contrariamente a isso, o papel do professor não é decisório em relação aos acadêmicos. Nesse sentido, o papel docente é um papel que diz para aquele que está se formando ou para os iniciados em ciência, então,
O papel docente é garantir que os iniciados compreendam a importância do decisório para apreender a sua vocação científica. Daí porque ele vai dizer que o papel docente é um papel do acaso e não da vocação. A vocação é ciência ou é política. Bem, então, nós precisamos relacionar que pensar cientificamente requer vocação realizada entre consciência, vida e questões objetivas do conhecimento. Essa parte eu só li para vocês, eu só comentei esse momento agora para finalizar o nosso vídeo, porque tem um momento que ele vai falar do valor em si. Ou seja, a ciência não faz parte do juízo de valor. Mas a ciência não consegue estabelecer em si mesma o seu valor. Assim como é impossível que possamos compreender, a partir de nossa experiência, o valor em si da vida. São duas dimensões onde o valor em si não pode ser determinado. Mas, por quê? Bem, então essas são questões que nós vamos discutir no nosso próximo encontro. E eu aguardo vocês até lá e nos despedimos agora com o incentivo de leiam os textos, reforcem a compreensão do texto 1, para que possamos estabelecer discussões e diálogos, partilhas, não é? No nosso segundo encontro, para tratar da segunda unidade do nosso curso, que está em torno da disciplina Política e Sociedade. Dessa vez, vamos pensar a instituição ciência e a sua relação intensiva com a sociedade e com o Estado. Ok? Até mais e nos encontramos sexta-feira.